iniciar a nossa atividade da noite, agradecendo a Jesus por esta oportunidade que nos dá, né? Então vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo por tudo que tem nos colocado, nos proporcionado, as orientações que temos recebido, os estudos que temos feito, que nos traz tanto benefício, né? Agradecer a Jesus por todas essas oportunidades. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Ele. Muito bom, né? Vamos agradecer também pelo acolhimento do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, que está sempre à nossa disposição para nos ajudar, nos confortar, trazer a nossa saúde física e espiritual. Muita gratidão a todos eles que com certeza estão junto conosco neste momento, né? Nos amparando e nos assistindo nesta nossa jornada de hoje. Muito bem. Nossa lição de hoje tem a número 22 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo 22 tem o título de A Retribuição. Então, Mateus, no capítulo 19, no versículo 27 do seu evangelho, ele nos traz a seguinte frase: Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então está aí uma pergunta que Pedro disse, fez a Jesus, né? Porque ele tinha abandonado tudo, tinha deixado tudo e para seguir a Jesus. E queria saber o que ele ia receber, né? Isso foi uma das passagens onde Pedro fez uma indagação inconveniente a Jesus, na verdade, né? Porque no início, nesta época dos apóstolos, todos eles tinham duplo sentido de ação, afinal de contas, eles estavam recebendo instruções ali naquele momento, né? Então era normal, era comum, porque eles eram pessoas comuns como todos, estavam em aprendizado, não é verdade? Então, foi uma observação que muito inconveniente para Jesus, né? O que ele receberia de volta por ter deixado tudo, abandonado tudo e seguir a Jesus, né? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama, de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador, que ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento, que transforma para a utilidade geral.
Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Este é o grande objetivo, né, de todas essas passagens onde se iniciou lá com o grão maduro. O que o grão maduro recebeu após a colheita, né? Ele foi passando as etapas, foi trilhando o seu caminho, né? E a chegar ao ponto pela graça de servir, né? Então, vejam que é bastante complicado essa situação, né? Porque está implícito no ser humano sempre ter a moeda de troca na mão, não é verdade? E a moeda de troca, às vezes, colocadas numa situação bastante inconveniente, né? E é difícil essa compreensão para toda a humanidade, que permanece presa a valores e ilusões que o mundo impele. Na verdade, o mundo impele essa situação a todos nós, né? Que exercer a prática do bem deveria ser natural de nossa atitude. Praticar o amor, prazer de servir, né? Teria que ser uma situação natural do nosso sentimento e que conseguimos enxergar toda ação gera uma reação. Nós sabemos que ao agirmos no bem, no amor, nós vamos gerar o bem. A reação que nós vamos ter, né? O retorno que teremos é amor, né? Afinal de contas, a nossa sinceridade, o nosso sentimento puro e limpo só tem que colher coisas boas. E quando nós recolhemos os frutos das sementes que nós plantamos, nós sabemos que as escolhas das sementes que nós plantamos e que nós colocamos para cultivar foram nossas escolhas. Então é aquele detalhe, nós colhemos aquilo que plantamos, né? Então, a nossa conduta, quando nós colocamos ela justa e honesta, é a nossa forma de vida, é a forma que nós trilhamos para o nosso caminho, né? Amar, agora vem a parte onde já é um pouco da reflexão sobre essa primeira parte do nosso estudozinho, né? Amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, não é? Nós temos que devolver com amor, fazer o bem, ajudar a ele a se superar, ajudá-lo a que ele possa suprimir as suas dificuldades, né? Orar para aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Esta é uma ação que tem muita força, muito poder. É porque aí a gente está trilhando o caminho de o bem justo, né? Então, a nossa recompensa, sabe qual será? O nosso, o que nós recebemos de volta é a nossa superação de todos os nossos desafetos. Conseguimos gerar o amor, né? Estabelecer entre todos, tornar-se uma família, né? Então vejam que a partir do momento que você coloca certa condição e interesse,
você não está praticando bem, você não está sendo justo, você não está agindo de acordo com as leis morais que Jesus nos trouxe, né? Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Olha bem essa frase, a profundidade de mensagem que ela tem, né? Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo. Nós não somos enfeites para o mundo, né? E sim para a ação regeneradora. O ato de levar essas ações para todos os nossos irmãos, para que a nossa existência seja santificante, né? Continuando. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Olha lá, temos que amparar aqueles que têm dificuldades e para que a gente possa ser útil a eles, para que a gente possa trazê-los mais perto de nós, não criar a distância, não fazer a coisa, sabe, né? Ruim, né? Muito bem. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços de que prendiam as zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender, a glória de servir. Então vejam, né, que nós temos que nos sentir honrados e realizados por poder levar o prazer de servir, o prazer de ser útil para alguém com necessidades, né? Então, vejam, tem uns comentários ainda a fazer aqui sobre esta reflexão e temos até um exemplo de como que nós podemos estabelecer caminhos em nossa vida através de nossa perseverança, de nossa vontade de melhorar e de ser alguém, né? Eu tenho um apanhado que eu tenho dois exemplos e que começa um exemplo assim, um bebê. Um bebê quando inicia a querer começar a andar, né? Então vejam, esse bebê, ele não tem equilíbrio algum. Ele é totalmente desequilibrado. Mas ele é perseverante naquilo que ele quer. Ele quer se postar de pé, como os grandalhões que estão ao seu lado, não é verdade? E caminhar como eles. E a perseverança dele e a forma que ele tem de se educar nisso é cambaleando, apoiando aqui, apoiando ali, e de repente ele está caminhando, todo feliz, não é verdade? Um outro ponto, um outro exemplo.
Se vocês se lembrarem, todos devem andar de bicicleta, não é? O início, como começou? Bom, foram vários tombos, não foram? Mas a gente levantava, pegava a bicicleta de novo, subia nela e insistia, porque nós queríamos vencer essa parte. Queríamos autoafirmar, sabendo que podíamos. É assim que nós temos que fazer com os nossos irmãos. Perseverar. Saber que nós podemos colaborar e ajudar. Não é? Saber que dificuldades estão encontradas em todos os lugares. As dificuldades nós temos que colocar em nossas mentes que o mal nós temos que retribuir com o bem. Isto é o que nós precisamos ter em nossos caminhos, né? Então, veja, a tarefa não é das mais fáceis da gente fazer e praticar, né? Estabelecer isso na meta nossa, devolver ao mal, devolver com o bem. É difícil, não é fácil, né? Mas na nossa escalada evolutiva, no cada patamar que nós vamos atingindo, nós vamos superando dificuldades, nós vamos conseguindo fazer as nossas próprias afirmações, o nosso próprio caminho nós estamos construindo, né? E isto é o que faz parte do nosso dia a dia, as dificuldades, porque nós aprendemos e evoluímos com nossas dificuldades e mais, ajudando o nosso próximo, ajudando os nossos irmãos, né? Então, vejam, nós vivemos num planeta de provas e expiações, que hoje estamos nessa situação ainda, né? Então, nós precisamos estabelecer caminhos para superar tudo isso, né? E exercer o aprendizado que nós temos em nós, o conhecimento que nós temos, né? Porque aí, com isso, nós vamos superar as nossas dificuldades, nós vamos expressar os nossos sentimentos e levar a fraternidade, o amor, o carinho a todos aqueles que nos convivem conosco, né? Então, nós temos que ter uma consciência também de outro ponto, né? Nós não somos seres isolados, né? Nós somos bastante fortes e recebemos influências a todo momento, influências que nos rodeiam, que estão à nossa volta. Então, nós precisamos estar cientes que precisamos estar nos cercados de bons fluidos, né? Um ambiente fluídico tem que ser muito bom. E para isso, é os nossos pensamentos que regem isso, né? Então, nós temos que ter um estímulo para isso. Temos que ir buscar lá no fundo, né? E saber que nós estamos tentando nos modificar. Nós estamos tentando ser pessoas melhores. E nós vamos levando isso através de nossas atitudes, das nossas reações, das nossas condições, né? E que nós precisamos ter controle de tudo isso, na verdade, né? E aí, os passos que a gente tem que estar atentos. Humildade. Humildade é o primeiro passo. Esse permite que a gente tenha uma reação instintiva quando a gente faz esse exercício. E esse auxílio nos traz uma situação da gente poder analisar tudo que nós temos de dificuldade. Nós vamos, com humildade, nós vamos analisar com calma as situações que se deparam diante de nós. E poder, né? E poder expressar
de forma correta, com coerência, né? E aí, quando a gente tem a escassez da humildade, isto demonstra o nosso orgulho. Aí nós estamos alimentando o sistema do orgulho, né? Então vejam que é uma situação bastante complicada, né? Temos que superar isto através da humildade. E depois o seguinte ponto que ele nos coloca, perdão, é uma reflexão que está interligada junto com a humildade. Porque sem humildade você não consegue perdoar, né? O humilde perdoa, o orgulhoso não. O orgulhoso não perdoa, né? Então vejam que nós precisamos ao nosso semelhante. Precisamos ajudá-lo com sinceridade, fraternidade e desinteresse, sem estabelecer aquela condição lá no início. O que eu vou receber de volta? Né? É a nossa colaboração sem interesses, não é? É a nossa colaboração sincera, que sai do fundo do nosso coração. Né? E aí nós vamos conseguir reagir e reerguer esses irmãos. Estaremos então, sabe o quê? Começando a retribuir o mal com o bem, né? E não retroagindo lá naquela época de Moisés, aonde Moisés tinha lá a lei seca, olho por olho, dente por dente, né? Isso está ultrapassado. Esse sentimento, olho por olho, dente por dente, acabou, não existe mais. Hoje, nós temos que ter em nosso lema ouvir aquilo que Jesus disse para nós. O que Jesus nos disse: se alguém te ferir a face direita, ofereça também a outra. Né? Se te oferecerem, se te ofenderem, se te derem um tapa na face direita, ofereça à esquerda. Né? Então veja que nós temos responsabilidades e obrigações. Né? E André Luiz nos traz uma outra frase. André Luiz nos diz assim, ó, que não temos obrigação de sermos cristãos. Olha lá, não temos obrigações de sermos cristãos, mas sim o direito. Nós temos o direito de ser cristãos, todos nós, porque nós somos filhos do nosso querido Pai, do querido Deus. Né? Então, vejam que esta é uma situação onde necessitamos refletir sobre isso tudo, sobre esse nosso direito de ser cristãos, né? E praticar o cristianismo, né? Praticar o cristianismo, e nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que, através dos espíritos da verdade, nós temos condições e uma visão ampla sobre a continuidade da vida, as leis de ação e reação, que nós falamos aqui hoje também sobre isso, né? Então, vejam, retribuir o bem com o mal não é fácil, mas nós temos que persistir e correr atrás. Persistir como o bebê persistiu lá no início da sua vida para andar, para se reerguer e se colocar em pé. Né? Isto é que nós devemos fazer no decorrer de nossa vida, em todos os momentos. Praticamos isso quando éramos bebê, praticamos isso quando fomos andar de bicicleta. Por que não praticar
essa nossa persistência em ajudar o próximo, levando o bem contra o mal, né? Então vejam que retribuir o mal com o bem não é tarefa fácil, é complicado. Precisamos nos preparar muito. Nos preparar instruindo-nos, colocando o sentimento da humildade, do perdão, em todos os nossos momentos, né? Então, Jesus espera algo mais dos seus discípulos. Jesus espera que nós executemos o nosso trabalho com alegria, que nós possamos improvisar o bem onde todos não conseguem, improvisar o bem aonde ninguém consegue, aproveitar com êxito o que os outros desprezam e aquela paciência, né, onde outros se desesperam. E a paciência nós buscamos aonde? Na humildade. Na humildade de saber o momento certo de falar e de colocar as palavras, né? Assim que Jesus quer que a gente pratique o bem contra o mal, através de nossas persistências, de nossa perseverança e do nosso amor ao nosso querido Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, agora eu quero escutar vocês. O microfone agora é de vocês, por favor. Estejam à vontade. Que mais, Tereza? Oi, Tereza. Eu entendi assim, né? Que o que nós vamos receber, né? Que seria seguir os ensinamentos da Boa Nova, né? Que foi o que Jesus nos trouxe, né? É a nossa evolução, porque a cada momento que a gente segue seus ensinamentos, como você bem explicou, a gente fazendo bem, a gente praticando o perdão, a humildade, isso faz com que a gente vai se melhorando interiormente, que o nosso espírito vai fazendo os resgates que nós de erros cometidos no passado, porque se aquelas situações que se apresentam para a gente dessa forma, ou seja, com dificuldade, assim, de relacionamento, de obstáculos, né? O que faz que a gente, como que eu vou falar, o que ele quer nos mostrar? Que a gente praticando as leis de Jesus, a gente vai conseguindo resolver esses problemas e vai se melhorando. E quanto assim ao perdão, assim, quando alguém lhe faz alguma coisa que você não gostou, se a gente sente raiva, se a gente fica irado, se a gente fica com rancor, está fazendo mal para nós mesmos. Porque uma frase que eu lembro sempre que o Chico fala, né, que a gente sempre vê, que o erro, ainda bem que não fui eu que magoei a pessoa. Errado seria se eu tivesse magoado a pessoa. Então faz o que a gente pensar o quê? Que se a pessoa fez tudo isso com a gente, é porque ela está precisando de ajuda. Quem sabe se não somos nós que temos que ajudá-la a sair desse momento difícil, delicado que ela está. Então, eu acho que o que a gente recebe, né, que é o título, né, da nossa lição, né, que retribuição que a gente tem, é essa de melhorar, de evoluir, de crescer, de poder praticar os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a humildade, a caridade. E uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer para você.
que você estava falando assim de como ajudar, né? A pessoa talvez que você tenha assim alguma dificuldade de relacionamento por um motivo ou outro. Eu acho que a oração também ajudaria muito, não ajudaria? Porque se você vibra bons pensamentos, se você emana para a pessoa bons pensamentos, assim, a pessoa também vai receber esses fluidos benéficos, vai fazer bem para você e para outra pessoa também. Eu estou errada? Corretíssimo. A oração, a oração, quando ela é sincera, né, e ela sai de dentro do nosso coração, ela tem uma força muito grande. Ela tem a força de exercer, inclusive, a cura, né? Porque Jesus disse numa das passagens dele, chamou a atenção dos seus apóstolos lá, que não conseguiram curar um menino por falta de fé, porque não tinham fé, não sabiam como fazer aquilo, né? Então, veja, e ele colocou muito claro nesta passagem que todos têm a capacidade disso, de exercer a cura através da sua fé, né? E a oração é a nossa demonstração de fé e de carinho que nós temos para com a doutrina, com Jesus, com Deus, nosso querido Pai, né? Então, tá certinho, Teresa, a oração tem muita força para que a gente possa mudar o pensamento, né? Por falar em pensamento, no domingo a gente estudou essa parte, né, de comunicação via mensagem, né, e mensagem via ondas, né, ondas magnéticas. Então, esse é o futuro nosso, né? O nosso futuro será este. Eu vou, eu vou mentalizar você, Teresa, e vou transmitir mentalmente o que eu quero conversar com você, sabe? O nosso futuro será esse. Vai demorar um pouco ainda, mas, né? Mas a gente olhar o retrospecto da vida, né, da nossa história, a gente começou ignorante lá na pré-história, né? Eu fiz até esse comentário esse outro dia já. Na época da pré-história, se resolvia no tacape, né, aquele pedaço de pau que o indivíduo usava, né? Se resolvia na paulada, vamos dizer assim, no português claro, né? Hoje não. Hoje existem várias formas de se alinhar situações, de você poder se entender, né? O amor, tudo isso é o preço que nós estamos aí com a nossa evolução, né? Evoluímos muito, 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 né? Muito bom. Tem uma, tem uma frase de Emmanuel também, dentro das coisas que eu fiz apanhado hoje, né? Dentro do estudozinho que eu fiz, Emmanuel diz assim, ó, que as palavras do Cristo sejam compreensíveis, que as palavras de Cristo sejam compreensíveis, para que a vida seja, de fato, uma grande oportunidade. Nós sempre dizemos isso, né? Agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade que Ele nos coloca, pela oportunidade que Ele nos dá, e nos concedeu a vida, nos deu a condição de podermos se tornar pessoas melhores, evoluindo e reparando as nossas situações do passado, né? Então está aí a frase de Emmanuel, né? Que as palavras do Cristo sejam compreensíveis, para que a vida seja, de fato, uma grande oportunidade. Agradecendo sempre, né? Por tudo que ele nos proporciona. Muito bem, vamos então passar as nossas vibrações da noite
agradecer a Jesus pelos ensinamentos que nos trouxe hoje, né? Sobre esta passagem da retribuição. Agradecer estas orientações que nos trouxe para que a gente possa trilhar caminhos de superação. Superação nossa. E que nós possamos levar o amor e o carinho a todos os nossos desafetos. Por quê? Porque é o que ele coloca na nossa lição. Levar o amor a quem nos ama, nós não estamos agindo em favor de nada. Nós estamos trocando carinho. Já se amam. A grande recompensa nossa é mudar aquele que nos quer mal, aquele que nos caluniam. Estes é o grande objetivo da nossa vida, nos alinhar com nossos desafetos, trazê-los para junto de nós, colocá-los em mesmo nível de vida que nós levamos, conhecimentos, de amor, de fé e caridade. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus ilumine a todos. E assim, Pai, te pedimos também que a tua bênção sejam concedidas a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades, que estão aí com os nomes postados no nosso grupo, no grupo de estudo, no grupo de cura, e precisam da tua luz, do teu amor, para que todos sejam fortalecidos e curados. Temos várias situações dificultosas, Pai, que possam todos receber este carinho neste momento. E através das nossas águas que estão ao nosso lado, seja depositado todos os fluidos necessários para o nosso fortalecimento físico e espiritual. Que teu amor nos abençoe e nos ilumine dia a dia. E possamos, Jesus, receber neste momento este carinho tão especial que nos traz hoje. E também, Jesus, agradecer a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos acompanha, nos traz carinho, que essa equipe maravilhosa de médicos possa atender cada um dos enfermos do nosso grupo, do nosso círculo de amizade, todos que estão aqui na nossa reunião, estão atravessando alguma dificuldade, que sejam também amparados por este amor dessa equipe maravilhosa que nos acompanha sempre. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Em gratidão, Pai, a todo este momento maravilhoso que tivemos na noite de hoje. E para coroar este encontro nosso, nós vamos fazer a prece de Cáritas para que sejamos fortalecidos. Eu pediria a Suelizinha que fizesse para nós, Sueli, por favor. Sim, prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber, Senhor, na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Muito bem. Que todos tenham uma boa noite. Obrigado, Sueli.